tarde. Meu nome é Luciano Praça. Eu faço parte de uma universidade aqui de Fortaleza, chama Universidade de Fortaleza. E esse trabalho foi uma parte da minha tese de doutorado, que foi realizada na Universidade Federal do Ceará. Essa tese foi desenvolvida em parceria, né? O trabalho clínico foi desenvolvido na clínica da Universidade de Fortaleza, da qual eu faço parte como professor. E a gente, além disso, a gente contou com a parceria, né, como autora também, a professora Renata Teixeira, que fez toda essa parte de radiologia, e o professor Rodrigo Rego, que é o meu orientador de mestrado, de doutorado, desculpe, ó, meu orientador de doutorado da Universidade Federal do Ceará, ok? Além disso, existe também um grupo de alunos de graduação que esteve envolvido nesse trabalho, e esse grupo gerou agora um grupo de estudos que a gente está iniciando na Universidade de Fortaleza. Chama Grupo de Estudos em Implantodontia. Existe um conceito chamado One Abutment, One Time, que justamente ele sugere que quanto menos você perturbar essa área de interface, implante e pilar, menos vai ser a sua perda óssea marginal. Eu pensei nessa história porque é uma intervenção simples, é uma intervenção que está no dia a dia de muitos colegas clínicos. Você colocar um pilar, um abattement no momento da cirurgia, ele pode trazer outros benefícios de agilidade, enfim, para a prótese. E poderia ser uma questão que não traria um custo a mais. Ao contrário, você diminuiria o custo com, por exemplo, um cicatrizador, né? Então, não é um procedimento que trouxesse uma questão que estivesse muito distante do dia a dia de todos, né? Bom, vamos falar então um pouco sobre a metodologia. A gente dividiu em dois grupos. Um grupo teste, que a gente aplicaria esse conceito, um abattement one time, one abattement, one time, seria uma cirurgia. No final da cirurgia haveria randomização e aí, dependendo do envelope que fosse aberto, o paciente receberia ou um cicatrizador ou um pilar definitivo. O pilar definitivo não seria mais desconectado de forma alguma e a carga aconteceria após 3 meses. No grupo que recebeu o cicatrizador, aos 2 meses foi feita uma primeira desconexão, simulando uma desconexão para, enfim, um aumento do perfil de emergência, porque você pode ter um cicatrizador de perfil reto e colocar um cicatrizador de perfil divergente. Uma segunda desconexão às 10 semanas, que seria para uma seleção de um pilar, e às 12 semanas, quando a gente ia colocar a carga, a gente instalaria o pilar definitivo desse grupo de cicatrizadores e colocaria a carga com 3 meses, né? Que seriam 12 semanas. Então, a única diferença entre os grupos se deu por essa questão temporal de colocar o cicatrizador, 3 desconexões e o pilar, e colocar o pilar no momento da cirurgia. Tá? Depois, cargas, prótese, tudo foi feito seguindo o mesmo protocolo. Os desfechos, eles foram clínicos, a gente fez sangramento à sondagem, profundidade de sondagem, mas também, principalmente, desfechos radiográficos. A gente fez uma padronização com cone longo. Os resultados, o primeiro achado interessante, importante, é que só aconteceu diferença entre o baseline 2 meses e entre 2 meses e 6 meses. Mas ao final de 1 ano, de 2 anos, essas 3 desconexões não foram suficientes para causar um prejuízo na perda óssea marginal dos grupos, né? Então, não houve diferença entre os grupos. A segunda questão que é interessante, que a gente pode ver no gráfico, é que entre o baseline 2 meses, pelo menos a minha sensação é de que não haveria diferença, porque eu não teria feito nenhuma desconexão no grupo dos cicatrizadores. Mas a surpresa e o interessante é que há uma diferença. E é uma diferença inversa, porque o grupo de pilar definitivo, do One Abattement, One Time, nos primeiros 2 meses, ele perde mais do que o grupo do cicatrizador, né? Depois, aos 6 meses que eu tenho feito as desconexões e tenho conectado o pilar definitivo, eles se igualam
e depois sobem um pouco, uma ligeira recuperação juntos. Então, para 1 ano e para 2 anos não há diferença, mas nos primeiros 6 meses há diferença. Entre 0 e 2, entre 2 e 6. E aí isso joga luz sobre o desenho do pilar, porque o cicatrizador que a gente utilizou foi um cicatrizador reto, e ele não fazia nenhuma compressão lateral nas papilas nem na crista óssea. Já o pilar definitivo, ele é divergente para chegar no perfil de emergência da coroa. E aí a gente acaba tendo a gente acaba tendo uma convergência para outros trabalhos que jogam sobre o pilar uma responsabilidade sobre pela perda óssea, né? Então, o que a gente conseguiu perceber aqui é que o pilar, o desenho do pilar exerceu muito mais influência do que as desconexões. Estava lendo essa semana um trabalho de Spinato, também da Clinical Oral Implant Research, que ele faz essa ligação em relação à altura do pilar. Mas é lógico, quando eu tenho um pilar mais alto, eu tenho menos compressão, porque ele vai fazer uma compressão mais superficial na mucosa, né? E quando eu tenho um pilar mais baixo ou divergente, eu vou ter uma compressão maior e posso exacerbar essa perda. Vamos passar então para agora para a última parte, que seriam as implicações clínicas, né? E dentro das implicações clínicas, a primeira questão é, ok, eu posso fazer desconexões sem problema nenhum, lembrando que é para esse tipo de implante, o implante Cone-Morse de 16 graus, né? Que isso, até 3 desconexões seria razoável, tá? E a questão clínica é que eu, pessoalmente, acabo tendo mais conforto para trabalhar, por exemplo, com o T-Base e pilares personalizados de zircônia, por 2 motivos. Primeiro, que isso implicaria num trabalho mais a nível da plataforma do implante para transferência, então eu teria conforto de desconectar esses cicatrizadores e acessar a plataforma do implante durante os procedimentos de prótese, né? Utilizando um T-Base, utilizando um pilar de zircônia. E a segunda implicação que eu vejo também é que um pilar personalizado, nesse caso, e também um cicatrizador personalizado, ele poderia tratar melhor esses tecidos periimplantares, com anatomia, com um desenho mais adequado à anatomia de cada leito, de cada caso, né? Quando você utiliza um one abattement, one time, é praticamente certo que você vai utilizar um pilar padronizado. E aí é um desenho para todos os pacientes. E aí pode ser que a gente tenha uma compressão indevida desses tecidos periimplantares. Se a gente parte para essa questão de pilares personalizados, cicatrizadores personalizados, a gente tem essa oportunidade de não maltratar tanto esses tecidos. E aí eu tenho, praticamente com esse estudo, a gente perdoa um pouco as desconexões dos pilares.